Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas, no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus, e assim há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. São José, Rogai por nós. São Bartolomeu, Rogai por nós. louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito obrigado às crianças que leram as primeiras leituras dessa liturgia da palavra. Muito obrigado a Paloma por essa bela catequese. Queridos irmãos e irmãs, bem no final da segunda leitura da carta aos Hebreus, era dito assim para nós: firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Meus irmãos, Deus nos quer fortes. Ele não quer criar filhos fracos. O céu não é para débeis. O céu é para os combatentes, para aqueles que lutam em prol da santidade, da verdade, aqui nesse mundo. Por isso Deus tem uma pedagogia que Ele usa em nosso favor, e às vezes dói a maneira como Deus aplica o remédio, mas é para o nosso bem. Então, repitamos incansavelmente no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Na mesma leitura a qual me referi, a segunda, da carta aos Hebreus, era dito também assim para nós: é para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados.
E nós ficamos ainda mais admirados ao ouvir nesse domingo o 21º do tempo comum, dizendo que Deus castiga aqueles que Ele ama. Pois o Senhor corrige a quem Ele ama. Não desanimes quando Ele te repreende, é para a vossa educação que sofreis, e Ele castiga a quem Ele aceita como filho. O castigo aqui é muito mais aquela sustentação, o fortalecimento que Deus nos dá. Meus irmãos, Ele aplica essa sua pedagogia até a quem não tem pecado. A Virgem Santíssima, a Virgem Maria, Deus também fortaleceu, embora ela não tivesse pecado. Embora ela não fosse castigada, porque não havia nenhum defeito nela. Mas era necessário fazer de Maria Santíssima a mulher forte. Jesus a chama de a mulher. Para alguns é um tratamento desprezível, mas Jesus não receia em chamar a sua mãe de mulher. Ela representa, digamos, esse sexo criado por Deus, tirado do homem, a mulher. Meus irmãos, eu falo isso porque às vezes a gente quer ter um relacionamento light com Deus. Nós queremos ter um relacionamento raso, superficial com o Senhor nosso Deus. E nosso Senhor no Evangelho de hoje, Ele diz, olha, procurem entrar pela porta estreita. Muitos tentarão entrar no céu e não conseguirão, porque querem entrar assim, sem serem educados pelo Senhor. Cada vez mais nós percebemos em nosso mundo, homens com um relacionamento fluido com Deus. Um teólogo chamado aí Karl Rahner dizia que nós vivemos numa geração dos cristãos anônimos. Ou seja, eu não preciso de igreja, eu vivo a minha religião do jeito que eu quero, talvez por isso que muitos não vêm aqui, porque não admitem interferência sobrenatural em suas vidas. Eu quero viver do jeito que eu quero. Abaixo religião, acima a espiritualidade. Muitos se consideram espirituais, mas assim, não querem abrir mão do próprio pecado. Meus irmãos e minhas irmãs, nós ouvimos muita gente dizer por aí, olha, eu creio em Deus, eu sirvo a Deus, entre aspas, né? Mas isso só fica da boca para fora. Meus irmãos e minhas irmãs, nosso Senhor então tem uma pedagogia que Ele usa, Ele nos educa, e como eu dizia agora há pouco para vocês, dói quando o Senhor tenta nos ajeitar. Não é assim que nós entraremos no céu, vivendo o cristianismo ao nosso gosto, à nossa maneira. É tão exigente, meus irmãos, essa nossa fé. Mas sabe por que a fé nos pede muito? Porque nós somos capazes de dar. Deus nos fez capazes de oferecer a verdade, o nosso próprio ser. Meus irmãos, imaginem ouvir naquele dia do tremendo juízo o Senhor Deus, que chamamos de amor, de misericórdia, dizer assim para nós, depois de cerrar a porta em nossa cara: não vos conheço, afastai-vos de mim.
depois de ter ofendido tanto a verdade enquanto vivemos neste mundo, depois de ofender tanto com as nossas ações a verdade, aí levamos na cara, permitam-me falar assim, levamos na cara a porta e ainda ouvimos do Criador: não vos conheço, afastai-vos de mim. Desprezamos tanto o tempo da misericórdia, que é esse, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Estão vendo como nossas práticas contam muito? Meus irmãos, nós seremos julgados também pelo que fazemos, pelo que pensamos. Quantos de nós ainda não odiamos todo o mal? O bem que praticamos é cheio de defeitos. Se eu perguntar quem gosta aqui do bem, todo mundo vai dizer que sim. Eu ouvi muito falar na igreja aqui do Brasil que nós temos que ser proféticos, ou seja, denunciar o mal. E a gente vê tantas injustiças sendo praticadas e nós estamos acomodados. Eu não vejo profetismo em relação às pessoas que estão sendo injustiçadas. Nós estamos vendo aí a notoriedade de um Brasil governado por juízes iníquos. Quando eu vejo o senhor Moraes, eu lembro daquele juiz ao qual Jesus se refere no Evangelho, de juiz iníquo, que persegue os seus desafetos, as pessoas que ele não gosta. Uma inversão de valores no Brasil, que quem rouba bilhões dos aposentados estão aí livres, soltos. Agora quem escreve uma frasezinha numa estátua, 19 anos de cadeia, cadê o profetismo? Isso não é justo, gente. Pessoas condenadas a morrerem nas prisões, aqui no nosso Brasil, terra de Santa Cruz, e às vezes gente de igreja, que diz que crê em Jesus, acha isso normal, natural. Porque a ideologia que a pessoa segue não é a minha, então para ela todo mal, como naquele princípio, né? Para os meus, a lei, para os que não são meus, o chicote. Aqueles que eu gosto, então eu dou todo o privilégio. A quem eu não gosto, então eu aplico a lei. Na verdade eu me equivoquei que eu disse, aos meus a lei. Não, aos meus nem a lei, porque eu passo por cima dela. Esses juízes iníquos não estão nem aí para a Constituição. Eles não estão nem aí. Aqueles que dizem que defendem a Constituição são os primeiros a passar sobre ela. Embora essa Constituição não seja muita coisa. Ela mesma favoreceu esse ambiente aqui no Brasil. Sabe por que eu digo isso, queridos irmãos? Porque a gente preza tanto pelo bem, pela verdade, mas a gente não se incomoda quando o mal é praticado. Está dando a notoriedade aí, pelo menos pela internet, porque a grande mídia não está nem aí, porque a mídia é paga, para passar a narrativa dos iníquos que governam esta nação. Queridos irmãos, nós também seremos cobrados pela nossa cumplicidade com o mal. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Queridos irmãos, que a fé não nos embruteça. Certamente alguns ficarão incomodados. Por que o padre está falando de política? A gente não está falando de política, não. A fé tem que envolver toda a minha vida. A gente fala do adultério, da mentira, do roubo. E a fé também tem que dizer para nós que nós não devemos compactuar com o que é mal. Sentir pena e compaixão daqueles que sofrem injustiças, daqueles que mandam. Então é perigoso você colocar a sua nação na mão de gente que só destila o ódio. Pessoas que vieram mesmo para perseguir todos os desafetos. Então, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nos eduque para conhecer a verdade. Ninguém vai estar isento, não, do julgamento. Vejam só,
Alguém dizia assim: bem, então, se eu não conheço Cristo, eu serei, portanto, liberado, isento de um castigo. Para que você me falou do Evangelho de Jesus Cristo? Porque eu, conhecendo Cristo, serei mais cobrado. Não, senhor. Todo mundo foi criado para conhecer a verdade. Ninguém está isento. Do mamando ao caducando, todos são criados para conhecer a verdade. Jesus, aqui no Evangelho, ele bate a porta, a cara de todos aqueles que não buscaram sinceramente a verdade. Até quem não conheceu nominalmente o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, conhecer a Cristo é se libertar da ignorância. Conhecer a Cristo é ir ao encontro da verdade. Os homens não podem ser privados desse privilégio de conhecer o Evangelho. Bem, deixa o povo mesmo na ignorância, que assim não se tem consciência do pecado e no juízo final serão, portanto, isentos. Não, senhor. Queridos irmãos, fora de Cristo não há salvação e o homem foi criado, como eu dizia para vocês, para conhecer a verdade. Portanto, mesmo como eu dizia para vocês, mesmo sem nominalmente conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, alguém sinceramente buscou a verdade sem compactuar com o mal, verá então as portas do paraíso abrindo para si. Vejam a preocupação dessa pessoa que caminhava com Jesus. Jesus caminhava para Jerusalém. Caminhava para Jerusalém, ele atravessava cidades e povoados, e alguém perguntou para ele: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Eu acho tão interessante no Evangelho quando perguntam para Jesus sobre isso. Um jovem rico que chegou para Jesus e pediu uma orientação para ele: Senhor, mestre, o que eu devo fazer de bom para entrar na vida eterna? No Evangelho de hoje, alguém pergunta para Jesus: é verdade que são poucos os que se salvam? É verdade, Senhor, que são poucos os que se salvam? Quando a gente olha o mundo, a gente também levanta esse questionamento. O inferno está cheio e o céu está vazio? Porque a gente vê as pessoas vivendo uma vida torpe. Será se alguém que leva uma vida baixa vai ter direito ao céu? Deus é tão injusto que ele vai igualar bons aos maus? Nós é que igualamos. Ou pelo contrário, nós botamos o bem lá embaixo e o mal nós exaltamos. Meus irmãos, nesse mundo a virtude não é recompensada, agora o mal é parabenizado. Incrível, enquanto estivermos nesse mundo, será assim, infelizmente, por covardia dos bons, o mal é incentivado, recompensado aqui no mundo, enquanto a virtude, ela é perseguida, ela é repreendida. A gente vê isso em tantos ambientes, e eu digo para vocês, até no meio da igreja, vemos isso. Até o bom sendo marginalizado e o mal sendo incentivado a ir para frente. A que cegueira nós chegamos? Aí a conclusão que temos é essa, e dizemos para Jesus: Senhor, o céu está vazio? Porque do jeito que o homem vive, ele está em queda livre para o inferno. Aquele negócio, não, basta eu dar uma cesta básica, basta eu não falar de ninguém que fala, quero ver esse que não fala. Basta, mas aí eu posso viver no adultério, enganando as pessoas, posso viver mentindo, faltando à missa, faltando à igreja, deixando de ser católico, deixando de dar graças a Deus, mas eu sou bom, eu dou cesta básica,
Entendem? Esses cristãos fluidos, muitos pensam assim. Por isso que nossas igrejas católicas vivem vazias, por causa desse cristianismo flácido. E muitos são batizados, queridos irmãos, muitos são batizados e dizem isso. Importante, o que é que adianta eu ir para a igreja e viver na fofoca? Então você viria na igreja, quer dizer que quem vem para a igreja vive na fofoca, fazendo coisas erradas? Faça você diferente, meu irmão. Venha para a igreja e faça você diferente. Na verdade, você usa um álibi para se ausentar da comunidade de Cristo, que é a igreja, do corpo de Cristo, que é a igreja. Até quando, meus irmãos, vamos ficar nos enganando? A Deus nós não enganamos, hein? Senhor, são poucos aqueles que se salvam? Interessante a resposta de Jesus. Procurem entrar pela porta estreita. Muitos vão tentar entrar e não vão conseguir, porque para o céu, olha aqui a escada, a cruz. A gente quer subir como aquele Ícaro, né? Com asas nos pés. Não tem uma divindade aí pagã, que tem nada a ver com a nossa fé, que ele bastava ter umas asazinhas nos pés, e ele subia facinho até Nosso Senhor, para voltar para seu Deus e nosso Deus, para o seu Pai e nosso Pai, ele utilizou da cruz. O Evangelho diz que ele caminhava para Jerusalém. O que ele ia fazer em Jerusalém? Ele ia ao encontro da cruz, a sua amada. Ele ia ao encontro da cruz, daquela da qual nós fugimos, porque queremos viver uma vida de ilusões, de mentiras, e nós fomos criados para a eternidade. Eu passei ali eu estava aqui nessa BR, nessa PA, não sei agora, chama BR, PA. Estava indo para Belém, estava escrito assim em um restaurante. Com certeza era de evangélico. Mas os evangélicos, eles têm surtos de verdade, né? Onde você quer passar a sua eternidade? Onde você quer passar a sua eternidade? Eu peguei para mim aquilo, porque a morte não vai pôr fim não, a vida não. Porque segundo aqui Jesus, no Evangelho, na parábola contada, o dono da casa fecha a porta, mas não aniquila a alma e nem o corpo. Ele só diz, afastai-vos de mim. No Evangelho fala de um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. O mal ainda continuará mesmo assim vivo e vai ser feita inveja para ele, segundo o Salmo 22, porque ele vai ver o mal nas chamas do fogo do inferno, verá os justos sentados à mesa com Abraão, Isaac, Jacó, com Nossa Senhora, com todos esses santos, e os maus sendo lançados fora. Olha como nós somos eternos. Alguns serão eternos para a danação, ou seja, para a condenação, outros serão eternos para a vida santa. Então, como eu vi lá naquele restaurante, que com certeza não era de católico, que às vezes nós temos vergonha, né, de botar um crucifixo, uma imagem de um santo. Nós colocamos o nome de tudo em nossos comércios, mas eu quero ver um comércio São Miguel, comércio Bom Jesus, comércio, enfim. Eu quero ver quem que vai botar o nome de um santo no seu filho. Vai botar nome de ator, de jogador de futebol, dando uma característica terrena para o seu filho. Eu quero ver na hora do batizado. Qual é o nome do teu filho? Epaminondas. Enfim, bem, acho que ninguém vai botar esse nome, né? Enfim, queridos irmãos e irmãs, onde é que você quer passar a sua eternidade? Não vai acabar. O sofrimento, eu lia Santo Ambrósio, que falando da morte da sua irmã, ele dizia que Deus deu a morte como remédio para que o sofrimento do homem não se prolongue. Às vezes uma pessoa está sofrendo, aí ela morre, não é? Dona coordenadora da RCC, né? Uma pessoa morre, depois de um grande sofrimento, a pessoa morre e a gente diz, foi melhor, a pessoa descansou. Eu digo, não sei não. Eu acho que eu preferiria continuar vivo aqui, porque o inferno é pior, queridos irmãos, a condenação.
É como se a morte acabasse com tudo. Não, há uma continuidade, como escutamos aqui no Evangelho. Imagine lá no inferno e vendo os justos no céu, como aquele rico pulão da parábola do pobre Lázaro, e o pobre Lázaro que aqui sofreu em Cristo, agora no seio de Abraão. O Salmo 22 diz assim, né? Que ele enche o cálice dos seus santos para invejar o inimigo. Quantos quiseram invejar nós, né? Olha, eu estou indo para um lazer e tu aí nessa missa. Olha, eu estou indo para a minha roça e tu aí nessa missa. Perdendo tempo em espiritualidade, em retiro. Vamos nos divertir, tomar um banho lá no lago de Tucuruí. Isso que é vida, não ficar em igreja rezando, muitos que agora são os primeiros serão os últimos. Você que procurou ser o primeiro aqui nesse mundo, com essas diversões destituídas de sobrenaturalidade, ao invés de cumprir primeiro o seu dever para com Deus, mas você deixou Deus em segundo lugar e não houve tempo, porque você se cansou, deu toda a energia para o mundo. Queridos irmãos, esses primeiros na eternidade serão os últimos. E você que passou o dia no retiro da renovação carismática, no domingo passado, rezando, ao invés de estar aí pelo mundo, você que se fez último aqui, na eternidade será o primeiro. Então, meus irmãos, as coisas não acabam com a morte, não. Os últimos agora, todos esses aqui foram últimos. Nossa Senhora também, e agora são os primeiros no céu. De um modo particular, a Virgem Maria, rainha, mãe, senhora, advogada. Se o Senhor repreende os maus, Ele exalta os bons. Por isso que a igreja fala dos santos, exalta os santos. Que Deus nos eduque para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.